termos também de eventos, né, a nível nacional. E aqui no regional, né, a gente vê muito o tema da laicidade aparecendo como um tema transversal, assim, muitas das nossas comissões e núcleos, né, e também a gente não pode deixar de falar, né, de que nesse momento do país, né, que a questão religiosa, né, aparece tão fortemente, né, em diferentes espaços de micro e macro política, não poderia ser de outra forma, né, que não um tema super relevante da gente também estar pensando, né, a implicação da psicologia junto à questão da laicidade, né. Ainda mais quando a gente vê um panorama em que muitos dos serviços, né, mesmo de ordem pública, de financiamento público, né, têm sido executados, né, por instituições religiosas, né, enfim. Então, aqui um pouco a gente pretende colocar em pauta, bom, como que a psicologia pode, né, desenvolver o seu trabalho, né, nessas instituições, também dando atenção a esse tema, né, da laicidade. E aí entra, né, então, no contexto a nossa parceria com o grupo Hipólitos, né, e a pós-graduação da URGS, já num contexto, né, de outros eventos que a gente desenvolveu junto, pensando que é interessante, né, colocar alguns temas em pauta, dentre eles o que a gente vai conversar nesse seminário, não só né, para estudantes, né, de pós-graduação, estudantes de graduação, sociedade em geral, mas também principalmente, né, para trabalhadores, né, que estejam na ponta dos serviços, né, desenvolvendo suas práticas, enfim. Então, esse seminário ele tem uma proposta de ser interdisciplinar, de ser aberto a estudantes e profissionais e demais interessados, né. Então, vou dar as boas-vindas a todos. Passo a palavra, né, para a Lilian também fazer algumas considerações para depois a gente começar com a primeira mesa. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui, né, no nosso evento no Conselho Regional de Psicologia. E eu preparei umas palavras bem breves, né, e já pedindo um pouco desculpas pelo nosso atraso. A gente, na verdade, estávamos todos aqui já a postos, mas estávamos esperando que o público fosse chegando aos poucos, porque o número de inscrições excedeu até o número de vagas, né? Então, estava dando um tempinho para o nosso auditório ficar mais cheio. Então, esse é o terceiro evento dessa parceria, né, entre o CRP e o Núcleo Politics, Estudos em Políticas e Tecnologias Contemporâneas de Subjetivação, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia Social Institucional da URGS e é coordenado pela professora Neuza Guareschi. É uma feliz parceria essa que nós temos. Nós já tivemos outros bons encontros, como no primeiro seminário em Psicologia e Políticas Públicas de Assistência Social, em 2011, e contou também com a parceria da FASC. Em 2014, tivemos o curso de extensão, né, Assistência Social e Judicialização da Vida, e agora, né, a laicidade e a Política Nacional de Assistência Social. Para esse evento, então, a comissão organizadora é a professora Neuza Guareschi, eu, e contamos, então, também na comissão organizadora, na verdade, que trabalhou mais efetivamente, né, nesse evento, nós temos estudantes do pós-graduação, a Bruna Battistelli, o Rodrigo Crea e a Renata Crefe. A Renata, então, fazendo esse papel bem difícil também de mediação, como conselheira, né, aqui do CRP e secretária da atual gestão, né, que tivemos várias reuniões, vários encontros, vários debates, né, agregando algumas vezes a Cristiane também aqui, conselheira, para a gente compor, então, esse hall de mesas, rodas de conversa, enfim, foram vários debates nesse sentido. E faço questão, então, de frisar a comissão, que, na verdade, os professores são os que mais uma retaguarda do que, gosto sempre de frisar, quem ficou ali no front mesmo, foram essas pessoas aí que eu elenquei. Agradeço muito a colaboração de vocês.
E agora eu pensei, queria algumas palavras para a gente fazer esse aquecimento, e aí eu vou tomar emprestado as palavras, na verdade, da professora Débora Diniz, que foram proferidas no 10º Seminário LGBT do Congresso Nacional. Eu achei que as palavras dela, eu fiz um compilado da fala dela, e eu achei que era muito bom para a gente começar a aquecer o nosso debate. O Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico não é nem católico, nem evangélico, nem espírita. Tampouco ateu. Ser ateu não é professar uma religião, mas assumir uma posição política e ideológica sobre o mundo e seus sentidos. O Estado laico não professa nenhuma verdade em matéria religiosa ou sobre o divino. Em termos simples, o Estado laico não tem religião, tampouco religiões no plural. Isso não significa que seja indiferente às crenças religiosas, apenas que não se rege pelos valores das crenças, nem mesmo pela perseguição às crenças. É uma atitude respeitosa. Ao proteger a liberdade de crença e opinião, é o Estado laico quem garante a rica diversidade. Suas ações não se confundem com de nenhuma comunidade religiosa em particular. Não há uma posição ateia a ser proferida pelo Estado laico. Neutralidade é uma justa posição de respeito à diversidade. O Estado laico é quem nos garante a liberdade de pensamento. Sempre há opressão quando há hegemonia de crença, e ela se confunde com outras formas de hegemonia, seja ela de renda, de força, de cor, de sexo. Seriam os homens brancos, ricos e bem-educados que determinariam os rumos de nossas consciências. A laicidade protege nossa rica diversidade. Isso significa que é esse dispositivo que garante que possamos acreditar, mudar de crença, voltar a crer, desistir de crer. E não só no divino, mas no humano. É a laicidade quem resiste às tentativas brutais de perseguição religiosa, de imposição de uma única crença como possível. Por fim, o Estado laico é quem demarca a fronteira entre religiões e funcionamento do Estado. Essa é, talvez, a principal definição de laicidade, aquela dos livros jurídicos. Laicidade é o que separa religiões do Estado, mas é uma separação justa, saudável e do interesse de todos nós, crentes e não crentes. É a laicidade que garante que possamos ser o que desejamos ser, que possamos crer no que quisermos crer, que possamos mudar de crenças, que podemos transitar sem medo de perseguição religiosa. Então, com essas palavras, a gente vai... Não sei se a Renata quer dar algum recadinho antes, não? Né? Rapidinho, então, comentando os certificados, né? Eles vão ser enviados por e-mail a todos aqueles que assinarem as listas de presença. Mas, por favor, confirmem se o e-mail de vocês, então, está correto, né? Se precisa ter alguma alteração para não ocorrer nenhum erro, né, no recebimento dos certificados. Tá? Então, podemos passar para a primeira mesa, né? Vou chamar o Rodrigo Creia, que é o coordenador da primeira mesa.